Somente hoje não vou julgar nada do que me acontece. Tudo bom com você? Que a paz e a luz do Senhor esteja com você nesse dia. Eu sou a Rose, falo aqui de Maringá. Estou aqui novamente compartilhando com você, aprendendo com você, trocando ideias, fazendo uma reflexão do dia a dia, principalmente do que acontece comigo e talvez de alguma forma você também pode se identificar. Somente hoje não julgarei nada do que me acontece. Estamos sempre julgando tudo, estamos julgando coisas certas e erradas o tempo todo. Somos julgadores das pessoas, das causas, dos efeitos, do certo e do errado. E muitas vezes quando julgamos, nós nos sentimos culpados ou nem percebemos quando não estamos tão abertos, tão despertos, não percebemos o julgamento e achamos normal falar de uma pessoa, falar de uma situação, ver o lado negativo. Não há julgamento bom. Nem todo julgamento muitas vezes é bom. Agora, dentre todos os julgamentos que a gente faz durante os dias, com as coisas que nos acontecem, com as circunstâncias que nos apresentam, o pior julgamento é o julgamento interno, é o nosso julgamento, a nossa culpa. E se sentir culpado não é algo que vem de Deus, não é algo do Espírito de Deus, não faz parte dos planos e da divindade dele. Eu vou compartilhar com você o que aconteceu comigo essa semana e como que a gente é fácil julgar, como que é fácil se culpar, ficar se martirizando por horas aquilo, como que a nossa mente cria turbulências e faz a nossa energia e faz a gente se distanciar do nosso divino, se distanciar do nosso Deus Criador. Quem me conhece, a família, as pessoas mais íntimas, sabe o quanto eu já mudei, mas eu sei também o quanto eu preciso mudar. E por diversas razões, por esses vídeos maravilhosos que eu faço, por compartilhar com você, então eu sou mais exigente, eu sou mais cobrada, eu mesmo cobro a mim mesmo quando algo sai do controle, quando eu vejo que ainda tenho muito que aprender, tenho muito que saber ter o domínio principalmente das minhas emoções. No final de semana eu discuti com meu esposo por uma coisa banal. Discuti perto de alguns amigos e veio aquela sensação de ira, de raiva, sabe? E principalmente, logo em seguida vem a culpa de ter falado que não deveria, ou a expressão, ou o modo como falei não soou tão agradável como deveria ser. Ter tido discernimento do momento certo, da hora certa, talvez de repreender. E aí eu vou resumir falando que eu me culpei e me julguei por não ter tido controle das minhas emoções, não estar totalmente no controle do que falar e do sentir no momento que eu mais precisava ter esse controle. E aí você pode pensar junto comigo, mas você é falho, a gente falha, errar é humano. Tudo bem, se você se percebe que errou e corrige esses erros, e quanto mais você está conectado com o seu Criador, os seus erros é automaticamente percebido na hora, o arrependimento vem na hora. E aí quando o arrependimento vem, você fica tentando achar meios para justificar os seus erros. Por exemplo, eu falhei, errei com meu esposo numa expressão de ira grossa, e aí eu tentei justificar o meu erro falando, se ele tivesse agido de outra maneira, eu não teria agido assim, perdido o controle. Mas a justificativa, quando você está numa caminhada mais espiritual, está numa caminhada de crescimento, está querendo saber mais, está querendo se modificar todos os dias, ser uma pessoa melhor, a justificação, se ele tivesse feito isso, mas se ele fosse assim, eu não seria desse jeito. A justificativa, os argumentos não combinam mais. Você jogar a culpa no outro para se isentar da sua responsabilidade, quando você está numa caminhada de sabedoria, não adianta mais, não satisfaz você.
E aí então eu logo percebi o quanto eu estava me julgando por ter falhado daquela maneira. E aquilo levou horas, levou talvez, eu acredito que quase que um dia todo naquela culpa, naquele sentimento, sabe, de frustração e de tristeza. E sentimento esse que eu sei pela caminhada que estou fazendo que não é de Deus. Essa culpa, esse sentimento de falha, de erro, de tristeza, é do inimigo que ele coloca na sua cabeça e ele vai criando mais coisas, vai alimentando aquela culpa, vai alimentando aquela tristeza em você, onde aí você se tranca, você se fecha ou você vai criando raiva e mais raiva e mais raiva e fazendo mais um cenário, criando uma outra cena totalmente diferente do que aquela. E aí você precisa resolver o quanto antes. Algumas horas depois eu vi o quanto eu estava me julgando, o quanto eu estava me condenando. Não precisava ninguém me condenar, mas eu estava me condenando, sabe? E aí então eu parei, analisei tudo o que estava acontecendo e eu me perdoei. Não com a desculpa de que errar é humano, tudo bem, isso vai acontecer outras vezes, não. Pode ser que eu fale novamente, porque eu sou humana e o ego fala muito mais alto do que o meu eu interior, do que o Espírito de Deus em mim. Às vezes o ego exterior do mundo fala mais alto. E isso não pode ser um motivo para me poder estar aliviada e tranquila e saber que isso vai acontecer novamente e tudo bem. Não, isso não pode acontecer novamente. Os mesmos erros não podem ser feitos novamente com os mesmos sentimentos e culpas. Isso não mudará você. O que pode mudar você é a sensação. O que pode mudar a sua vida, o que tem que mudar na sua vida são os efeitos que aquilo faz e o porquê você agiu daquela forma. E aí eu faço uma outra observação, que quanto mais você quer andar no caminho reto, quanto mais você quer ser honesto, quer ser correto, o universo te testa ou as circunstâncias testam você. As coisas vêm para te testar, saber se você realmente está preparado ou o que você precisa mudar. As pessoas, eu me recordo de algum tempo da minha vida em que eu queria ser mais justa possível e então aquilo vinha com mais potencialidade, sabe? Vinha com mais força em dar em receber trocos a mais, em comprar coisas e vinha algo que eu não tinha comprado, eu ter que ir lá e devolver, sabe? E isso é testado o tempo todo. E eu vejo que na caminhada do desenvolvimento pessoal, do seu eu interior, você é testado, o seu equilíbrio emocional. E quando você se frustra por não ter conseguido vencer aquele imprevisto, você se deixar levar por aquilo mostra que você precisa aprender mais, conhecer mais, que você está em constante caminhada de sabedoria e de entendimento. Mas o mais importante é você se conhecer, se entender o que está se passando com você, fazendo perguntas, o porquê eu estou sentindo isso, o porquê que eu fiz isso, o que realmente aconteceu. Eu estou numa experiência de uma caminhada muito diferente e eu vou falar isso no próximo vídeo, mas muitas coisas acontecem como catarses, como coisas que você precisa expulsar da tua vida, como a ira, como a culpa, como a tristeza, como a raiva. Você precisa deixar isso de lado e vencer isso, não deixar o seu ego, o eu, Rose, prevalecer, mas sim a bondade, o amor, a compreensão. E aí eu me lembro quando eu falo da compreensão, de que Deus fala que Ele entende de tudo o que acontece em nossa vida. Se você errou, tudo bem, Ele entende, Ele sabe, Ele entende os seus sentimentos, Ele sabe o quanto você está crescendo, o quanto você está evoluindo e você precisa passar por esses processos de evolução. Então somente hoje eu não julgarei, somente hoje eu não me sentirei culpado por algo que fiz de errado, mas eu vou consertar e não fazer novamente. Essa foi uma experiência muito assim gratificante, foi uma experiência muito forte que eu vivi esses dias e quis compartilhar com você sobre o julgamento, sobre a culpa. Não se culpe por algo errado que você fez e se você puder consertar, pedir perdão, então faça isso o quanto antes, sem justificativa, não se justifique, mas se compreenda e se entenda o que está se passando, o porquê você agiu e fez o que fez que não deveria ter feito.
Somente hoje eu não julgarei nada do que me acontece, nada do que eu faço de errado eu vou me julgar ou julgar o próximo. Porque todas as vezes que você não julga, você está mais perto do seu Criador. Você diminui o seu ego e o seu espírito interno, a sua luz se acende mais um pouquinho. Essa foi a mensagem de hoje que eu quis compartilhar com você o que eu tenho aprendido. Espero que de alguma forma tenha te ajudado também a compreender ou pelo menos a fazer você refletir sobre isso, sobre o que você tem aprendido, o que você já errou e se sente culpado do quê, o porquê e como eu resolvo isso. Você precisa, o quanto antes, resolver as questões que ficam ali na sua mente todos os dias, dia e noite, principalmente questões que te tiram a paz, que te tiram a alegria, a felicidade. Eu sou a Rose, foi um prazer estar com você. Dá aquele like que é muito importante, faça aquele comentário que também é muito bom saber o que você achou desse vídeo. Compartilha, me segue no Instagram, nas redes sociais também. Ficarei muito feliz, onde tem um devocional para você todos os dias da semana. Um abraço grande, até o próximo vídeo. Muita paz, muita luz.